Diálogos Americanos, Corpo Negro e Lésbico em Cena, Atravessamentos, Movimento, Ressignificação e Expansão. Verônica Bonfim é artista brincante, multidisciplinar, cantora, compositora, atriz e escritora de 2 livros infantis publicados: A Revolução de Teresa, A Rainha Quilombola, de 2022, e A Menina Kili e Seu Tambor Falante, de 2016. Que recebeu o prêmio Escritas Pretas de 2022 e o prêmio APTR como melhor espetáculo infantil, espetáculo que eu tive a honra de assinar a Interface Crítica. E foi muito lindo, tá muito lindo. Vai voltar, né? Vamos falar disso. Este trabalho, não, desculpa, vou dizer que como atriz, acaba de ser indicada ao prêmio APTR 2024, Chica Belson, melhor atriz coadjuvante, Na Palma da Mão, em homenagem a Alessi Brandão. Este trabalho também lhe rendeu o prêmio Destaques Musicais na mesma categoria. Foi a primeira mãe de Noel negra no audiovisual, desde a série A Liga do Natal, como Globoplay no YouTube. Protagonizou o musical Voz Negra 2022, que eu também participei, foi bem legal. O musical Elsa, de 2018. Está no elenco da série 3% da Netflix, Dom, na Amazon Prime, da Prime Video, desculpa, e Amor da Minha Vida na Star Plus. Gente, dá pra ver Verônica em todos os streams, a gente é uma das vozes que narram o audiobook sobre a vida de Marielle Franco, ao lado das artistas Dina Paz, Gabriela Roland e Zélia Dutra. Então, gente, por que não fala? Gente, boa tarde. Primeiro eu queria pedir amor às minhas mais velhas, às mais novas, e quem está aqui. Agradecer imensamente a Asa, que para mim é além de ser minha amiga, e é uma grande referência para mim, para minha caminhada, porque eu produzo, pelo meu movimento. Então, é muito significativo estar aqui nesse espaço da PUC. É muito significativo para mim poder acompanhar a trajetória de Asa e vê-la ocupando esse espaço dentro dessa instituição, PUC Rio. Então, para a gente é uma vitória imensa, para o nosso povo, saber que a gente também está estabelecendo e demarcando um território para contar as nossas histórias nesses espaços. Então, é uma possibilidade de uma outra narrativa desses corpos, desses espaços. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, para a gente poder trocar um pouco mais, para eu poder também aprender. E sempre eu aprendo muito com a Asa, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ouvi-la. Então, muito obrigada por esse convite amoroso. Verônica, hoje eu fazer meio bate-papo, meio assim, entendeu? Meio caótico, meio Exu, né? E eu, na verdade, queria que você falasse à vontade sobre essa trajetória, para as pessoas também conhecerem. Verônica, além de ser artista, brincante e tudo mais, é doutora em engenharia ambiental e engenharia florestal. Né? Então eu quero começar com isso. Como você foi da engenharia ambiental para as artes da cena, né? E o quanto esse corpo negro e lésbico em cena é atravessado pelo seu conhecimento em engenharia ambiental também. Eu trouxe até uma apresentaçãozinha que eu preparei, na verdade, durante a pandemia, Asa, eu me mobilei muita gente, né? Teve que se reinventar muito durante a pandemia, né? E aí eu criei um workshop com esse tipo. Quando a Asa me ligou e falou assim, vamos ir lá conversar com a gente, falar da sua história, do teatro, da música, eu falei, tá. Eu vou levar esse trabalho que eu já tinha feito na pandemia, porque é justamente um workshop que eu falava sobre o meu percurso artístico. Como foi combinando, né? Como é que vamos só cantar. Como é que sai? Porque todo mundo perguntava muito, né? Como é que foi a sua caminhada? Como é que você chegou até aqui? Como é que você descobriu o teatro? Como é que você sai da engenharia florestal e vai virar cantora, vai virar atriz? E é um percurso tão curioso, Asa, porque ele começa, e eu acho que primeiro eu queria muito saudar, quando eu falo que eu saúdo as que vieram antes, eu não posso deixar de falar sobre atravessamento, falar sobre quem veio antes. Então a gente só está aqui discutindo arte cênica e cena negra ou cena teatral, porque existiu um tempo. Teatro Experimental Negro completa 80 anos esse ano, então eu queria saudar primeiro e pedir licença a Dias do Nascimento e o Teatro Experimental Negro, porque também é a nossa história. Assim, os comuns.
Então, assim, a gente deve muito a essa galera que veio abrindo caminhos, pavimentando esse chão, no qual eu fiz com muito respeito mesmo, com muita alegria, honra e respeito. A gente tem aqui na nossa plateia hoje minha diretora, que eu admiro muito, é uma mulher que tem uma artista imensa, múltipla, e que é parte também do Teatro Negro, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, que é a Valéria Mamã. A gente fez essa... Tem uma história linda, né? Para além das Selos Comuns, que também é uma grande referência para a gente, nosso Teatro Negro aqui, né? No Brasil, no Rio, localizado no Rio, mas Rio Bahia, né? É uma mistura, né, Manoel? Então, eu queria começar falando disso, enquanto eu agradeci todas essas pessoas que vieram antes. E eu falei de teatro, Lázaro, porque é o tema do seminário, mas engraçado, eu começo pela palavra, pela poesia. E por quê, né? Engraçado, eu venho de uma família, a gente está falando de uma identidade afro-ameríndia, ou americana, né, para citar a Lélia, que é o tema, né, a luz do pensamento da Lélia. Eu venho de uma família, eu sou uma mulher negra, fruto de uma relação interracial. Então, minha mãe Maria, ela veio de uma história de mulheres escravizadas, indígenas, estupradas no oeste, no sertão da Bahia, provavelmente os Quiriris, eu ainda não sei, do Chás, talvez, a gente não sabe que a história se perde. E veio dessa região da Bahia, a minha bisavó materna. Sabe essa história de que foi laçada no mato? Que contam pra gente, né? Ela foi laçada de fato, mas não foi só laço, elas eram pegas com cachorro. Soltavam cachorros no mato. A história da minha bisavó começa nesse lugar. Ela é amarrada numa mesa de madeira maciça, provavelmente para o Brasil, sei lá. E ela fica 3 meses acorrentada nessa mesa de madeira até ser amansada. Aí ela pode ser, então, enfim, uma parideira, né, um objeto para ser estuprado todo dia e parir. A minha mãe vem desse lugar. Aí corta o oeste da Bahia, atravessa a Bahia inteira, está meu pai. Minha mãe é branca. Meu pai é um homem negro da periferia de Salvador, de Invés da Federação, que tem uma história da Revolta dos Malês, tem uma história de resistência muito forte dos negros muçulmanos que chegam escravizados no Brasil e entram pela Bahia. Então, a família do meu pai vem toda nessa periferia e está lá até hoje, né? Em Salvador, ele já faleceu, meu pai. E por que eu estou falando isso, Asa? Porque é muito, quando a gente pensa, né, na nossa caminhada, à luz do pensamento de Lélia, é muito interessante entender porque isso define todas as minhas escolhas artísticas, sabe? Isso define tudo que eu quero fazer como artista, como pessoa, como ser humano, enfim. Eu não tenho condição de fazer uma arte que não seja ativista, então o meu artivismo vem desse movimento, desse fruto dessa realidade. Então, quando eu tenho uns 13 anos, eu sou muito tímida. Anos depois eu entendo que não é timidez, é silenciamento. E aí, por conta da timidez, desse silenciamento, eu vou para a poesia, porque na poesia eu começo a falar o que eu não consigo verbalizar. Hoje eu falo mais que o homem da cobra, tá, gente? Calei tantos anos que hoje eu falo até você me pare, viu, Asa? Mas eu, por conta de uma timidez muito grande, de um silenciamento, enfim, a gente sabe que nossos corpos são silenciados cotidianamente, eu começo pela poesia. E ali, nessa época, engraçado, Asa, que eu não me pensava como atriz nem como artista. Eu só gostava de escrever poesias e colocar no papel tudo que eu sentia e não conseguia falar. Corta para, com os 16 anos, meu pai me deu um violão, que era a minha grande paixão no violão. Eu queria ser violonista. Não consegui. Toco algumas coisinhas para me acompanhar. Eu componho através do violão, que é o meu instrumento principal, mas a violonista ficou, mas apareceu a cantora. Um belo dia, o professor de violão falou assim para mim: poxa, você tem uma voz bonita falando, você já experimentou cantar? Eu falei, de jeito nenhum, você vai tocar. Eu quero ser guitarrista igual o Flash, do Guns N' Roses. Aí ele olhou pra mim, que eu sou dessa geração, né? Do Guns. Aí ele falou assim pra mim: mas canta no seu quarto, não precisa ninguém ver não. Porque se você cantar, você vai aprender o violão mais rápido. Não, eu virei tarada. Eu cantava todo dia porque eu achava que eu ia virar o Slash. E aí, que engraçado, a cantora nasce aí. E o violão vai ficando cada vez mais, eu vou entendendo que não é sobre, né? E aí, 10 anos depois, eu passo no vestibular para Viçosa. Escolho, Asa, eu não escolho música em Salvador porque a prova prática de música naquele período era muito difícil.
sempre fazer uma prova prática de habilidades, né? Vocês sabem, o teatro é a mesma coisa. E eu venho de uma realidade, eu falei da história da minha mãe e do meu pai, eu falei de onde eu vim, né? A gente é criado no sul da Bahia. Sul da Bahia, ali, a região do Cacau, a costa do Dendê, Ilhéus e Itabuna. Eu e meus irmãos, a gente é criado ali. Não sei se vocês acompanham essa novela que está acontecendo aí, né? Renascer. E toda essa fábula do Jorge Amado é um pouco esse lugar de onde eu venho. Uma região extremamente machista, conservadora e colonialista até hoje, Asa. A gente acaba com as lavouras cacaueiras. Quando vem a vassoura de bruxa, isso toma uma proporção muito maior, que é um fungo que devasta a região. E o cacau, para ele dar fruto e ser parte da economia, e como já foi no Brasil o ouro da Bahia, o cacau já foi o ouro da Bahia, ele precisa da Mata Atlântica, ele é cabruca, cacau cabruca, porque ele cresce embaixo da Mata Atlântica. Quando vem a vassoura de bruxa que devasta a região inteira, a galera simplesmente bota a Mata Atlântica inteira no chão também e começa a plantar café. Aí vem os monocultivos, que é uma herança que a gente tem da Revolução Verde, que é desastrosa para o Brasil, e a gente acaba com tudo. Eu venho dessa região que não tem teatro. Tem um teatro chamado Adonias Filho, que eu nunca vi funcionar. O único cinema na cidade, na minha época, virou a Igreja Universal do Reino de Deus, como todos os teatros do interior do Brasil. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu me assusto, Otávio, quando eu estou aqui agora, conversando com você, discutindo e falando, eu sou atriz. Uou! Para mim é uma caminhada tão longa até esse lugar de me reconhecer como atriz, que eu falo, nossa, mas é importante a gente demarcar esse lugar para a gente entender o que a gente está fazendo, porque isso vai definir para onde a gente quer ir. Eu só sei para onde eu quero ir porque eu olho para trás, eu respeito, eu entendo todo mundo que veio antes pavimentando esse caminho e porque eu quero construir algo para os que estão vindo aí. Então, quando eu saio da Bahia, eu vou estudar engenharia florestal, eu desisto da música, eu ainda não sei que eu sou atriz, por medo de passar fome. Eu falo, bom, eu venho de um lugar, não tem nem teatro, gente. Eu venho de um lugar, não tem que, para fazer música, tem que ser o Instituto das Galáxias para passar naquela prova em Salvador, que nem na minha terra, em Salvador, eu não vou passar, quer saber? Eu amo o meio ambiente. Eu me apaixonei por Chico Mendes, com 13 anos. Me apaixonei perdidamente pela luta dos seringueiros lá na Amazônia, assistindo na televisão. Eu chorava, minha mãe, minha filha, mas isso é lá na Amazônia, né? Eu falei, não importa, vai acontecer aqui. Eu, com 13 anos, eu tinha uma coisa muito forte já com a questão ambiental. E eu falei, bom, então é isso, não é uma segunda opção, é minha paixão também. Eu vou fazer vestibular para a área ambiental, porque ser artista nesse país, ainda mais de onde eu venho, não tem possibilidade. E por isso a engenharia florestal, ela existe. E aí eu fiquei em Viçosa, Minas, 13 anos da minha vida, e aí uma revolução interna, esses atravessamentos, Asa, que não só na Bahia, mas em Minas também, porque ali eu me descubro cantora, vou cantar em bandas universitárias, vou cantar em barzinho, voz e violão, aí o violão se torna realmente meu instrumento de trabalho, porque senão aí eu realmente ia passar fome, porque me ajudou a sobreviver com o verso de R$1, gente, mas me ajudava a sobreviver num momento muito difícil. E ali também, Asa, é engraçado, porque eu já criava vários personagens em casa para alegrar minha mãe e minhas irmãs, mas eu não achava que aquilo era ser atriz. Eu só estava brincando de representar minha mãe na beira do fogão chorando, com mais um olho roxo, porque meu pai tinha batido nela, ou sei lá, com o braço todo machucado. Eu saía do quarto, eu ia no quarto dela, botava a guarda-roupa dela abaixo e chegava toda montada de salto. E eu não de salto, mas Lilith, minha primeira personagem, Lilith é uma dança vogue, gente, né? Ela era uma coisa. E eu toda pintada de casar, com tudo a minha mãe começava a rir, e de repente a casa virava um outro lugar. Que interessante, eu fico pensando nisso, assim, eu não pensava que eu estava ali sendo atriz. Eu só queria fazer minha mãe parar de chorar. E é doido, Asa, porque de repente, a partir da música, quando eu venho para o Rio, que aí sim, depois de uma longa caminhada como engenheira florestal, eu me formo, faço mestrado, doutorado, sou doutora em ciência florestal, com especialidade na área socioambiental, que é justamente estudando esses processos, né, de ocupação em áreas protegidas, populações tradicionais em torno ou dentro de áreas protegidas, é a minha especialidade. E aí eu vou e nunca deixar vocês de lado, sempre conciliando. Quando eu estou em Viçosa, quietinha, já há anos, trabalhando no meio rural, com agroecologia e agricultura familiar,
recebo um comunicado dos meus amigos: você vai se inscrever no programa Fama da Rede Globo. Eu, de jeito nenhum. Isso aí é para quem tem panela na Globo, gente, vocês estão loucos. Eles não me inscrevem? Acha? Eles me inscreveram sem eu saber. Desculpa, gente. Eles me inscreveram sem eu saber. E aí falou: a gente vai fazer um vídeo, canta aí qualquer coisa. E mandaram minha fita e aí eles me chamam. A Globo me liga um dia e fala: é trote? Não, querida, a gente recebeu uma fita sua, a gente quer muito te ver pessoalmente, o Boninho queria te ver. Eu jurava que era trote. Aí eu falei: tá bom. Ah, tá bom. A gente vai pagar essa passagem, você tem que vir para Belo Horizonte, que ele vai para BH fazer essa seleção. Eu fui, mas eu fui assim tão descrente, eu falei: ah, gente, que palhaçada, isso aí só pra dizer que tem gente comum que nem eu, sabe? Falando? Gente que não é filho de ninguém importante, que não tem olho azul, não é loiro do olho azul, sabe? Ah, nunca. Cheguei lá, era uma audição com o Boninho, que eu não sabia quem era, ele bem na minha frente, mas parecia uma banca de doutorado. Pior do que a minha banca de doutorado. Tudo escuro, no hotel, chiqueiro no Belo Horizonte, aí e o povo lá fora, tudo. O que esse povo está fazendo, gente? Aquecendo a voz, eu não sabia. O que esse povo está fazendo? O que é isso? Aí um cara no piano, e tinham 4 pessoas ali no Boninho. Ele falou assim: tudo bom? Você quer dar logo? Eu falei: sou. Ele: canta aí. Sério, aí eu disse: posso tirar o sapato? Ele falou: eu peguei, fiquei descalço. Falei pro músico que eu tom. E fechou o olho e cantei. Aí ele olhou assim: muito obrigada. E fui embora. Aí todo mundo falou: nossa, o Boninho estava lá. Eu falei: mas quem é Boninho? Aí foi aquela risadagem geral, até ele é o dono do programa. Eu falei: um mês depois eles me ligam que eu tinha passado, que eles queriam me ver de novo numa audição ao vivo na Globo, que a Angélica apresentaria. Eu falei: ah, gente, tá de sacanagem. Sacanagem maior foi quando a Angélica anunciou meu nome. E eu entrei na cara. Era tipo, não sei se vocês eram vivos nessa época, nascidos, mas era um programa tipo The Voice. E você fica confinado na casa do BBB. Era a casa do BBB. Aliás, tomei banho pelado de madrugada naquela piscina. Eu fiz isso. Era a mesma casa do BBB, a gente ficava confinado, era um programa de música que você vende-se essa ideia de que você vai estudar música, vai aprender a ser artista e tudo mais. E o que é mais interessante desse momento é que nesse momento, Asa, até ali, eu pensava assim: poxa, tá, quando eu canto Brasil, as pessoas gostam, minha família gosta, todo mundo fala que é bonito, que tem alguma coisa ali. Mas aí, até então, eu falava assim: ah, ok, mas por quê? Tanta gente boa pelo mundo, por quê? Quando o programa acontece e que eu fico 6 semanas de 10 cantando João Gilberto, Caetano Veloso, sabe, só músicas que Gonzaguinha, eu falei: Adriana Calcanhoto, o melhor, assim, da MPB, não precisei cantar aquilo que não era o que eu gostava, ou que não era aquilo que eu conhecia. Eu falei: pô, peraí, se eu fiquei isso tudo, só me tiraram na 6ª semana, é porque alguma coisa tem. E ali virou uma chave, Asa, na minha cabeça, que é: por que não eu também? Isso define a minha vida para o Rio. Eu largo tudo em Minas, inclusive o doutorado está para defesa. Aí eu volto para fazer minha qualificação e defender, pego minha mala e venho embora para o Rio. E aí no Rio começa a minha história, porque aí eu me envolvo com estar na rua com a minha idade. E aí eu entendo essa atriz que estava querendo chegar já há muitos anos. Hoje eu sou uma cantora que eu estou muito a serviço da cena, né? Uma cantora que, claro, eu tenho o meu trabalho de cantora, compositora, mas hoje eu trabalho muito mais como uma atriz que canta, talvez, e como uma performer. Eu sou uma performer, um artista brincante, do que um trabalho onde eu vou sentar aqui, tocar e cantar para vocês. Isso já não me interessa há muitos anos. Eu gosto da troca, da interação com o público, enfim. Estou contando tudo isso para dizer a volta que eu dei até chegar no Rio. Eu estou com 18 anos, porque eu vi com esse grande sonho de tentar a tal da carreira artística e tentar sobreviver ou viver de arte para o grande sonho. A engenharia florestal morreu? Jamais. Eu sigo dando aula na área ambiental. Eu dou aula numa faculdade particular aqui na Barra, da Tijuca, que até já tem mais de um ano que eu não dou, porque eu não tenho, enfim, disciplinas, mas uma faculdade que eu ajudei, inclusive contribuí para que a gente pudesse chegar a nota máxima no MEC, é uma coisa que me orgulha muito. E eu, mais uma vez, Asa, essa coisa de ficar transitando entre meio acadêmico e arte, era sempre assim. Eu ficava com muito medo. Toda vez que estava
ficava difícil na arte, e no cada trabalho eu tomava um monte de não nas audições, mano, eu corria para meu porto seguro, que é a academia. E aí eu começava a me inscrever em um monte de concurso. Nessa, eu passei em 2 em Minas e voltei para Minas, em 2016. Fiquei lá um ano, até que eu vi que não dava. Eu fiquei cantando em asilo, lá dos velhinhos, fazendo trabalho voluntário, só para não me afastar totalmente da arte, sabe? Mas eu vi que eu precisava realmente voltar para o Rio para tentar seguir aqui. E aí foi um ano muito sabático, muito difícil, que eu realmente só não passei fome. Eu acho que porque Deus e meus orixás falaram, não, essa menina tem alguma coisa aí. E aí eu comecei a me movimentar numa direção que era arte de rua, porque a rua é democrática. A rua você não precisa pagar teatro. Você não precisa que ninguém te audicione e te diga não 10 vezes ao dia. Você não precisa que ninguém te diga não para você achar que você não serve para aquilo. Que é isso que acontece com a gente, né? Ah, eu vou tentar outra coisa, eu acho que eu não sirvo para isso, porque eu não me encaixo. Ah, você não tem o perfil, então eu não tenho perfil, eu não me encaixo aqui, eu não me encaixo ali. Você começa a se boicotar e achar que não é para você. Até que, nessa de fazer arte de rua, eu começo a pensar em escrita. E aí eu conheço o Carlos Murro, que é um grande mentor intelectual meu, da ASA, enfim, um etnólogo, um doutor, né? E nesse movimento de Exu também, já caminhando para o final, eu queria que você falasse da parte infantil, que é a parte que eu acho com Verônica. Verônica tem os 2 livros, ela também fez a apresentação do meu livro infantil, Homem de Aisha, a gente já vê, né, uma troca muito longa. Menina Aquiles virou teatro, volta agora, né, mais uma temporada, então levem as crianças, é uma peça linda, não é porque eu trabalhei na peça, não, mas ela realmente é muito linda, muito afrocentrada, muito solar, né? E eu queria que você falasse um pouco da experiência de fazer teatro para criança e também fizesse as suas considerações finais. Obrigada, Rosa. Sim, a menina aqui, seu falante, quando eu escrevi, eu já escrevi pensando em teatro. Engraçado, eu escrevo muito pensando em imagens. Eu escrevo pensando em imagens. E quando eu escrevi a menina aqui, foi muito brincando com aqui. Aqui tinha 2 aninhos, a neta do Carlos Murro. E um dia brincando com ela, eu falei assim, nossa, tia vai escrever um livro para você. Um dia, ela me olhou séria, vai tia. Muito retada, vai tia. Aí eu engoli seco e falei, meu Deus, vou. Por que eu fiz isso? Não me pergunte. Como diz na Bahia, quem souber morre. Simplesmente, quem souber morre. Por que eu não tinha nenhum livro? Por que eu falei isso? Cheguei em casa com essa incumbência, mas alguma coisa ali, Asa, foi que me sobrou. Porque eu escrevi esse livro da noite pro dia. Atenção, um mês depois eu acordei, peguei uma fontezinha em Vral. E veio Vral no sentido de já ser uma peça de teatro. Porque eu ficava muito revoltada como atriz e cantora de não ter musicais onde a gente estivesse ali representados. Falei, poxa, mas para ter um musical você primeiro tem que escrever um livro, precisa ter a história. E ele nasce desse lugar. Então, um livro lindo. E a vontade de se transformar no musical é para contar a história de uma África potente, de uma África solar, ensolarada, bonita, de uma África rica, de onde vem tudo, o berço da humanidade. Toda a nossa riqueza vem de África, roubaram da gente. Só que é para falar isso com crianças de uma forma muito leve, muito divertida, brincante, que é o que eu sou, um artista brincante. Quando eu escrevi, convidei a Asa para fazer a supervisão, porque eu não queria me trair pela minha visão embranquecida, ocidentalizada. Eu comecei lendo a Asa com você. Não tem vergonha de falar isso não, gente. Lógico que não, é fruto, é um projeto para a gente ir embranquecendo. E o meu processo de me entender como mulher negra, o Carlos Murro falou isso, meu amor, o povo brasileiro ainda está se entendendo enquanto povo negro, porque foi logo ali a escravização. Foi logo ali. A gente não sabe o que é ser povo negro, porque não se deixa pensar como negro no país. Então eu convidei a Asa, eu não quero escorregar, Asa, é para criança. Eu preciso falar disso de uma forma muito criteriosa, preciso ter muito cuidado, porque eu não tenho filho, mas eu quero que os filhos dos meus amigos, minhas irmãs, meus sobrinhos, eles tenham onde se referenciar e a água onde beber. A Asa fez a supervisão, foi lindo o processo, se transformou no musical. A gente veio na pandemia, ganhamos o APTR, que é um dos principais treinos de teatro,
A Mona é a nossa diretora junto com o Rodrigo França. Foi um processo lindíssimo. E aí, o Rodrigo vai estar aqui já já. E aí, Asa, nesse momento eu inauguro um processo dentro de mim que é, eu quero cada vez mais escrever para esse público, escrever para a infância. Não é que eu estou ficando velha e desacreditada dos adultos, da humanidade, não, mas é porque eu sou um herê, meu espírito é brincante, é criança. E eu acho que a gente tem que cuidar mesmo desse público. A gente tem uma responsabilidade imensa com a infância. Aqui ele tem no musical, nessa frase, as crianças são o futuro da humanidade, e a gente tem que cuidar delas. Eu não falo isso para as rainhas da aldeia. E a gente tem. É preciso uma aldeia inteira para se educar uma criança, não existe esse provérbio africano, enfim. Eu acho que eu estou cada vez mais interessada com esse público, porque a gente já está torto, a gente está difícil de... A gente acha que o professor Google sabe mais que a professora doutora Asimgeri. A gente está num lugar de... Não sabe nada. A gente está num momento que a gente está vivendo... Todo mundo sabe tudo. A internet, então, todo mundo tem propriedade sobre todos os assuntos, e isso é perigosíssimo. Com a IA agora, então, acabou tudo, gente. A gente não precisa de mais nem existir. Daqui a pouco vai botar um negócio lá no palco que é o ator, a atriz, enfim, um holograma. Então, eu estou cada vez mais preocupada com essa garotada que está vindo aí, sabe, Asa? Porque eu acho que a gente tem um compromisso muito grande de deixar um planeta, pelo menos menos pior, se não melhor, menos pior do que a gente está deixando, porque eu tenho muita vergonha do que a gente está deixando para essas crianças. E aí vem esse, e aí eu fui chamada para escrever um livro sobre, uma coleção, A Revolução das Princesas é uma coleção que existe dentro da PAN Internacional, que é uma organização que trabalha com meninas, crianças e jovens em situação de violência e vulnerabilidade. Eles existem fora do Brasil e no Brasil. E a coleção só tinha autoras brancas e literatura branca. Tipo, a desconstrução de Rapunzel, a desconstrução da branca, sempre desconstruindo, mas não tinha literatura negra. E aí um dia eu recebo um telefonema, porque eles viram aqui e falaram, a gente queria te chamar para você topa, ser contratada para escrever um livro pra gente dentro da coleção negro, afrocentrada. Eu falei, top. Tá chegando Teresa de Benguela. Pode ser sobre Teresa de Benguela, tá chegando 25 de julho, Dia da Mulher Negra. Aí você pode escrever o que você quiser. Pode ser inédito ou falar sobre Teresa de Benguela. Aí eu escrevi uma fábula, não é uma fábula, é uma criança que vive num quilombo, porque eu estava também muito interessada em falar sobre esse território que a gente abandona no Brasil, para falar de uma menina que tem muito orgulho de ser quilombola, Asa. E aí um dia na escola, uma criança fala assim para ela, um menininho, colega dela, e seu nome é em homenagem à Madre Teresa de Calcutá? Ela, de jeito nenhum, é em homenagem a Teresa de Benguela, e eu me acusei. A história começa aí. E aí, como as crianças não sabem quem é a Teresa, a professora pede para ela falar quem é a Teresa de Benguela. E ela fala com muito orgulho. E o sonho da Teresa, nesse livro, é se tornar professora. E aí, quando ela cresce, ela volta para o quilombo, ela se forma fora, mas volta para letrar os mais velhos, idosos, que não sabem nem ler nem escrever. É sobre isso. Eu acho que aquela música, vou aprender a ler, vai ensinar meus camaradas. É isso, sabe, Asa? Eu acho que eu quero cada vez mais aprender a ler com você, com o Carlos, com vocês, para ensinar os meus camaradinhas que estão vindo aí, correndo e gateando, porque eu acho que a gente tem um compromisso muito sério com essa infância, que é o nosso futuro presente, né? Então, a gente precisa cuidar disso. Eu estou cada vez mais interessada nisso. Estou com outro livro que vai vir aí logo em breve, para falar de condições neurológicas, autismo, TDA, TDAH com crianças, de uma forma muito leve, amorosa e afetiva, a partir da questão ambiental. É uma aranha, a aranha Nancy, que vive no meu musical, que ela é toda atrapalhada e ela vive no Cerrado brasileiro, que está queimando, que está se apagando, se acabando. E tem um outro livro também que vai vir talvez aí, mas ainda é segredo, para homenagear uma mais velha. Então, sim, estou cada vez mais envolvida com isso, sabe, Asa? Porque é onde eu quero transitar. Eu acho que a arte, ela me salvou. Vou finalizar falando isso. A arte, ela me cura todos os dias. Eu não sei o que seria de mim se não fosse a arte. Eu não estaria viva, eu tenho certeza disso. E eu acho que escrever para a infância me coloca no lugar possível de habitar. Diante de todo esse caos, desse maafa que a gente vive. Sendo muito honesto, assim, o que a gente está fazendo com a natureza, com o meio ambiente, com o nosso planeta, é assustador, é desesperador. Eu acabei de contar de viagem com o musical desse grandão na palma da mão. A gente foi para o Maranhão, para o interior de Pernambuco, a gente foi para Campo Grande. Eu não conseguia ver o céu. A gente não conseguia respirar. Não dá para respirar nesses lugares. Os hospitais lotados,
E é criminoso num lugar que é muito grave, sabe? Então, assim, para além disso, que é pontual o que está acontecendo agora, mas não é pontual, tem uma questão muito séria que a gente está perdendo essa nossa conexão com o planeta, com a natureza. A gente se apartou da natureza, é por isso que a gente está vivendo esse mapa. Então, eu acho que escrever para a criança e pensar na possibilidade de recriar mundos possíveis para ela, me faz acreditar que eu estou recriando mundos para mim. Então, é por isso. Eu tenho que mesmo as crianças, sabe? Acho que uma criança que consegue ter acesso ao teatro, assim, ela consegue ter um poder imaginativo ainda maior, né? O teatro é um grande estímulo a essa infancialização, porque a gente está vivendo uma adultização da infância. E acho que o teatro como um todo, não só o teatro infantil, o teatro como um todo, ele ajuda a uma infancialização que está sendo perdida de forma muito acachapante, né? Muito obrigada, Verônica! Obrigada pela escuta, pela paciência. Eu queria só convidar vocês. Eu tenho uma página no Instagram, @Verônica Bonfim Oficial. E ali, @a menina Akili. Akili é AKILI. E lá vocês conseguem acompanhar a nossa agenda. A gente vai fazer agora o edital César Fijana, então tem Jacarepaguá, Caxias, Itaperuna, Macaé. Se vocês conhecem pessoas desses lugares, vai ter uma circulação pequena. A gente está batalhando para continuar aqui no Rio. E, enfim, sigo também com a palma da mão. A dona Lucy Brandão fez 80 anos esse ano. É uma mulher negra e lésbica, é uma mais velha, é alguém que me inspirou. Eu só estou aqui hoje como artista porque a dona Lucy existe, sambista, deputada federal. Então a gente segue circulando esse trabalho. Estou nesse momento começando um processo novo chamado Zona Lésbica. Somos 8 mulheres lésbicas, uma diretora e 7 atrizes, sendo 6 negras e 2 brancas, para falar sobre as nossas mulheridades. Para além da lesbianidade, da nossa mulheridade em cena, sobre afeto entre mulheres, mulheres que amam mulheres, e vai estrear no ano que vem no CCBB, em janeiro. Então, acabamos de comecei a sair agora, e a dramaturgia minha, no teatro adulto, minha primeira dramaturgia no teatro adulto, a partir das nossas histórias, sabe? Então, eu queria convidar vocês para me seguir, para acompanhar o que a gente está aí, o meu movimento, a minha ressignificação, os atravessamentos que me fazem expandir e estar aqui hoje com vocês. Eu agradeço demais a Asa e a vocês por esse carinho.